O silêncio da madrugada de 1865, na fazenda Santa Cruz, era cortado apenas pelo som seco dos nós sendo finalizados no chão batido da senzala. Não se ouvia o lamento de um homem castigado, mas o som da respiração controlada de quem sabia que cada grama de energia seria necessária para o que viria a seguir. Bento sentia o frio da terra contra sua pele, enquanto o coronel Custódio de Alencar apertava pessoalmente o nó de marinheiro que prendia seus pés. Para o coronel, Bento não era um homem, nem mesmo um escravizado comum. Ele era uma apólice de seguro, um investimento que garantiria a sobrevivência de sua própria linhagem. Aquele nó não era um castigo por insubordinação ou uma demonstração gratuita de poder, mas uma medida desesperada de segurança. O coronel precisava garantir que sua mercadoria mais valiosa não fugisse antes de ser entregue ao destino que mudaria a história do Império. Bento tinha um dom que ninguém ali conseguia explicar. Uma mente que funcionava como uma engrenagem de precisão absoluta. Enquanto os outros homens olhavam para o céu e viam apenas estrelas, Bento ouvia o som distante de trovões e conseguia calcular a distância exata da tempestade. Ele possuía a habilidade rara de calcular trajetórias, de entender a geometria do espaço apenas pelo som, uma inteligência tática que o tornava perigoso demais para estar solto. Naquela noite, o destino de Bento foi selado com o peso da covardia de um herdeiro que tremia diante da ideia de marchar em direção ao sul. O filho do coronel, o legítimo sucessor daquelas terras, havia sido convocado para a Guerra do Paraguai, mas sua coragem não passava de uma fachada de porcelana. Para salvar o sangue de sua estirpe, Custódio de Alencar arquitetou um plano que as páginas oficiais da história brasileira tentariam apagar por décadas. Antes de continuarmos por este rastro de sangue, traição e documentos falsificados, preciso fazer um convite a você que busca a verdade por trás dos arquivos mortos. Fique comigo até o final desta narração para entender como um homem invisível conseguiu desafiar todo o sistema militar de um império. Se você valoriza histórias de justiça e inteligência contra a opressão, dê sua nota de 0 a 10 para este início de investigação nos comentários e se inscreva no canal para não perder o desfecho deste caso proibido. Bento ouvia o coronel explicar os termos daquele acordo sombrio, embora sua voz soasse como um sussurro distante em meio ao caos que se aproximava. O Estado chamava aquilo de Voluntários da Pátria, um nome heróico para encobrir um mercado de almas que fervilhava nas províncias. Senhores de terras enviavam seus escravizados no lugar de seus filhos, trocando vidas negras pela manutenção do prestígio de suas famílias aristocráticas. Custódio assinou um documento de alforria condicional, uma folha de papel que prometia a Bento o que ele mais desejava: a liberdade total se sobrevivesse ao inferno. Mas a promessa era, na verdade, uma armadilha burocrática desenhada para que Bento nunca mais pudesse reivindicar sua própria identidade. O nome de Bento nunca foi registrado nos livros de alistamento daquela província. Ele partiria para a frente de batalha usando o nome do filho do coronel. Se Bento morresse nas trincheiras de Humaitá ou Curupaiti, o herdeiro seria celebrado como um herói póstumo, uma lenda para a família Alencar. Se vivesse, Bento retornaria como um desertor inexistente, um homem sem nome que não teria direito a reclamar o documento que o libertava. O plano era arquitetado com uma perfeição cruel, pois o sistema militar não se importava com quem morria, desde que os números nos registros batessem. O que o coronel subestimou, no entanto, foi que Bento não era apenas um corpo para preencher uma farda, mas um estrategista nato. Enquanto a carroça balançava em direção ao porto, Bento já estava memorizando o ritmo dos cavalos e a inclinação do terreno sob as rodas. Ele sabia que, para sobreviver ao que estava por vir, precisaria usar a mesma inteligência que o fizera sobreviver ao chicote durante toda a vida. Ao chegar ao acampamento militar, a farsa foi mantida com a cumplicidade silenciosa de oficiais que recebiam propinas generosas do coronel. Bento agora atendia por um nome que não era o seu, vestia uma farda que representava a elite que o oprimia e carregava um fuzil que pesava menos que sua indignação. Ninguém nas fileiras dos voluntários da pátria desconfiava que aquele soldado silencioso
possuía uma mente capaz de redesenhar o mapa da guerra. Enquanto generais formados em academias europeias se perdiam no lodaçal traiçoeiro do Chaco, Bento observava o comportamento dos pássaros e a correnteza dos rios. Ele percebeu rapidamente que a guerra não seria vencida apenas pela força bruta, mas pela capacidade de ler o que a natureza tentava esconder. Sua primeira grande prova de fogo aconteceu em Tuiuti, onde o cheiro da pólvora se misturava à neblina densa que cobria o campo de batalha. Bento estava posicionado na artilharia, e foi ali que seu dom de calcular trajetórias apenas pelo som do disparo salvou um batalhão inteiro da aniquilação. Ele conseguia prever onde a granada inimiga cairia segundos antes do impacto, movendo seus homens com uma precisão que beirava o sobrenatural. Os soldados brancos que antes o olhavam com desprezo, agora buscavam sua sombra quando o metal começava a chover do céu. Ele se tornou, na prática, o guia silencioso de operações que os livros de história atribuiriam anos depois a oficiais de linhagem nobre. Em Curupaiti, enquanto as águas do rio Paraguai ficavam vermelhas, Bento liderou uma retirada estratégica que evitou um massacre total. O comando militar começou a notar aquele soldado extraordinário, mas o nome que anotavam em seus relatórios de bravura ainda era o nome do filho do coronel. Bento recebeu uma condecoração em campo, uma medalha que carregava o nome de seu opressor, mas que ele guardou como se fosse um fragmento de sua própria alma. Para o exército imperial, ele era o exemplo vivo de patriotismo da elite brasileira. Para os homens sob seu comando, ele era o único motivo pelo qual ainda estavam vivos. A patente informal de Bento crescia a cada combate, e ele começou a liderar homens que, no calor da batalha, esqueciam completamente a cor da pele de quem os comandava. Mas, enquanto Bento conquistava glórias no fronte, na fazenda Santa Cruz, o coronel Custódio de Alencar já começava a preparar o apagamento final de sua existência. Cartas eram trocadas entre a fazenda e o Ministério da Guerra, garantindo que qualquer registro de um escravizado chamado Bento fosse sistematicamente destruído. A intenção era clara. Quando o conflito terminasse, o herói de guerra voltaria para casa, mas não seria o homem que lutou nas trincheiras. O plano de Custódio era que o verdadeiro herói desaparecesse na névoa do Paraguai, tornando-se apenas uma nota de rodapé ou um desaparecido em combate. Bento, no entanto, mantinha um diário escondido no forro de sua túnica, onde registrava cada ordem recebida e cada oficial que testemunhou sua bravura. Ele sabia que a maior batalha de sua vida não seria contra as tropas paraguaias, mas contra o sistema que o enviou para morrer em lugar de outro. A guerra estava chegando ao fim em 1870, mas o retorno ao Brasil não prometia o repouso do guerreiro, e sim o início de uma perseguição implacável. Bento sentia que o ar no porto de embarque para o Rio de Janeiro estava carregado com o cheiro da traição que o esperava em sua terra natal. Ele olhou para a medalha no seu peito, o nome falso gravado no metal brilhante, e percebeu que sua liberdade dependia de um documento que o coronel já planejava anular. Ao pisar novamente no solo brasileiro, Bento não encontrou as honrarias prometidas aos heróis, mas o olhar gélido de um oficial de justiça que o aguardava no cais. O documento de alforria que ele carregava no bolso, manchado de sangue e lama do Chaco, foi arrancado de suas mãos antes mesmo que ele pudesse falar. A voz do oficial ecoou como uma sentença de morte. O soldado que lutou com aquele nome já estava em casa, celebrando com sua família. Bento foi imediatamente declarado um impostor, um escravo fugitivo que supostamente teria roubado a farda e as medalhas de um nobre oficial. O sistema de apagamento histórico estava em pleno funcionamento, e a verdade sobre a troca de identidade estava sendo enterrada sob camadas de burocracia corrupta. Ele percebeu com um calafrio na espinha que o coronel não queria apenas sua liberdade, ele queria o seu silêncio definitivo. Naquela primeira noite no Rio de Janeiro, trancado em uma cela úmida, Bento relembrou o nó de marinheiro que o prendera na senzala 5 anos antes. Ele percebeu que as cordas agora eram feitas de leis e carimbos oficiais, muito mais difíceis de romper do que as fibras de cânhamo. Mas o que o coronel e o império não sabiam era que Bento havia trazido do fronte
algo muito mais perigoso que uma medalha. Ele conhecia os segredos que poderiam destruir a reputação de toda a aristocracia militar. A caçada estava apenas começando, e Bento sabia que precisaria usar cada tática de guerrilha aprendida na mata para sobreviver na selva de pedra da capital. O coronel Custódio achou que o silêncio seria a última palavra daquela história, mas ele não contava com a rede de aliados que Bento construiu entre os soldados esquecidos. A luta pela verdade estava prestes a se tornar um escândalo nacional, e o primeiro passo de Bento seria provar que ele não era um fantasma, mas o verdadeiro herói que o Brasil tentava esconder. Enquanto Bento apodrecia em uma cela úmida no Rio de Janeiro, a Fazenda Santa Cruz celebrava uma mentira banhada a ouro e hipocrisia. O coronel Custódio de Alencar brindava com a elite da província, exibindo o filho covarde como se ele fosse o leão que enfrentou as baterias de canhões em Humaitá. O herdeiro, vestindo uma farda impecável que nunca sentira o cheiro da pólvora, ostentava no peito as medalhas que Bento conquistou com suor e sangue. Cada aplauso recebido pelo rapaz era uma punhalada na verdade. Um crime de falsidade ideológica protegido pelo manto pesado do prestígio agrário. O coronel sabia que, para manter a farsa, Bento precisava deixar de ser um herói e passar a ser visto como um criminoso perigoso. Ele não queria apenas o retorno do filho. Ele queria a aniquilação moral do homem que ousou ser mais competente do que o sangue azul da família Alencar. No Ministério da Guerra, a influência de Custódio agia como um veneno silencioso, correndo pelos corredores de mármore e alcançando os juízes de paz. O argumento apresentado às autoridades era simples e devastador. Bento seria um escravizado fugitivo que, em um ato de audácia extrema, roubou a identidade do oficial durante o caos da retirada. Um juiz comprado, com a caneta ainda úmida de tinta e suborno, declarou nulo o documento de alforria que Bento guardava como sua única prova de vida. Na escuridão do cárcere, Bento sentia o peso do sistema esmagando suas costelas, uma opressão muito mais sofisticada do que o tronco da fazenda. Eles podem apagar meu nome do papel, pensava ele, enquanto seus dedos traçavam mapas invisíveis no chão de pedra da prisão, mas não podem desaprender o que eu vi. Bento não estava apenas sofrendo, ele estava observando o ritmo das trocas de guarda, o som das chaves e a inclinação da luz que vinha do pátio externo. A mente tática que previu os movimentos de Solano Lopes agora se voltava contra as vulnerabilidades daquela fortaleza burocrática e física. Ele percebeu que a arrogância de seus captores era sua maior fraqueza. Eles olhavam para ele e viam apenas propriedade, nunca um estrategista de guerra. Bento começou a cultivar aliados entre os outros prisioneiros, homens que o Império descartara após a guerra, veteranos negros e pobres que compartilhavam a mesma indignação. Lá fora, a notícia de um impostor negro tentando se passar por um herói de guerra começava a circular, mas a história não estava colando como o coronel esperava. Os soldados que lutaram lado a lado com Bento em Tuiuti começaram a sussurrar a verdade nas tabernas e nos quartéis de baixa patente. Eles se lembravam do homem que calculava a trajetória das granadas e que, sob o nome de Alencar, salvou a vida de centenas de brasileiros. A tensão crescia à medida que a farsa do coronel exigia cada vez mais mentiras para se sustentar, criando uma teia de contradições que Bento estava pronto para romper. Em uma noite de tempestade, quando o som dos trovões mascarava qualquer outro ruído, Bento colocou em prática o seu plano de infiltração. Ele não fugiu da prisão para se esconder. Ele fugiu para atacar o coração do sistema que o traiu. Usando as táticas de guerrilha que aperfeiçoou no Chaco, Bento se infiltrou nos arquivos da província, um lugar onde o papel e a tinta guardavam segredos inconfessáveis. Ele sabia que o coronel não era o único a fazer aquela troca macabra. O exército estava cheio de voluntários cujas liberdades foram prometidas e depois roubadas. Enquanto folheava os livros caixa e os registros de alistamento, Bento encontrou algo que fez seu sangue ferver mais do que qualquer chicotada. Ele descobriu que a traição era sistêmica. Dezenas de outros escravizados haviam sido enviados no lugar de filhos de nobres, e seus registros de alforria eram sistematicamente rasurados. Era um mercado de almas institucionalizado,
onde o Estado e a aristocracia conspiravam para garantir que o braço negro que defendia a pátria voltasse a carregar o peso do café. Bento encontrou o registro original da Fazenda Santa Cruz, onde a caligrafia do coronel tentava esconder a transação de sua própria vida. Com as provas em mãos, Bento percebeu que sua vingança não poderia ser apenas contra o coronel Custódio, mas contra a vergonha de uma nação inteira. Ele não era mais apenas um homem buscando sua liberdade, ele era a prova viva de um crime de guerra cometido contra o próprio povo. Bento sabia que o coronel já havia enviado capitães do mato e mercenários para caçá-lo pelas ruas da capital, com ordens expressas de não trazê-lo vivo. A caçada humana se intensificou, transformando o Rio de Janeiro em um campo de batalha urbano onde Bento era, ao mesmo tempo, a presa e o predador. Ele se movia pelas sombras, usando o conhecimento dos becos e dos portos para evitar as patrulhas que Custódio financiava com o dinheiro da fazenda. Mas a garganta de Bento estava seca de sede por justiça, e ele sabia que precisava de um palco maior do que um beco escuro para revelar a verdade. Ele decidiu que o confronto final não ocorreria na escuridão, mas diante dos olhos da sociedade que o coronel tanto se esforçava para impressionar. Bento começou a enviar bilhetes anônimos para jornalistas da imprensa abolicionista, provocando o interesse de quem já desconfiava das glórias súbitas da família Alencar. A pressão sobre o coronel começou a aumentar, e Custódio, sentindo o cerco fechar, tomou uma decisão desesperada que mudaria tudo. O coronel ordenou que a Fazenda Santa Cruz fosse transformada em uma fortaleza e que qualquer testemunha que pudesse favorecer Bento fosse removida permanentemente. Ele estava disposto a queimar a própria terra para garantir que o escravo que ele amarrou na senzala não contasse o que aconteceu na guerra. Bento, escondido no forro de uma igreja antiga, ouviu o sino bater e percebeu que o tempo das sombras havia acabado. Ele preparou seus documentos, as cartas do fronte e os testemunhos escritos que conseguiu coletar de seus antigos companheiros de trincheira. A vingança de Bento estava pronta para ser servida não com o fio de uma faca, mas com a lâmina da evidência incontestável. Mas o que Bento encontrou nos arquivos escondidos do ministério revelaria uma traição ainda maior, algo que envolvia o próprio alto comando do império. Ao abrir aquele envelope lacrado com cera vermelha, Bento sentiu o chão desaparecer sob seus pés, pois a fraude era muito mais profunda do que a cobiça de um coronel. Ele percebeu que, se revelasse o que sabia, poderia derrubar mais do que um fazendeiro. Ele poderia abalar as estruturas do trono. A pergunta que ecoava em sua mente era se ele teria tempo de apresentar a verdade antes que o primeiro tiro dos mercenários de Custódio o alcançasse. O som da madeira estalando sob a pressão dos invasores indicava que a caçada havia chegado ao seu ponto crítico. Bento segurou o registro militar contra o peito, sentindo o papel áspero que era sua única arma contra um exército de mentiras. Ele sabia que a manhã seguinte não seria apenas o início de um novo dia, mas o julgamento de uma vida que o Brasil tentou apagar. Bento deu o primeiro passo em direção à luz, pronto para o confronto que definiria se ele morreria como um escravo ou viveria como o herói que sempre foi. Mas o que ele viu nos olhos do homem que liderava a invasão o fez parar abruptamente, pois não era um mercenário comum que estava ali para matá-lo. Era alguém que Bento conhecia muito bem das trincheiras de Curupaiti e que carregava um segredo que poderia mudar o rumo de sua vingança. O homem com a cicatriz no rosto não era um carrasco, mas um sobrevivente que carregava no corpo as marcas da mesma batalha que Bento. Moreira, o sargento que Bento carregou por 2 quilômetros sob fogo de artilharia em Tuiuti, olhou para o registro militar nas mãos do suposto impostor. O silêncio na nave da igreja era tão pesado que o som da chuva no telhado parecia o rufar de tambores de execução. Eles me pagaram para caçar um escravo fugitivo, sussurrou Moreira, sua voz falhando enquanto a memória do lodaçal paraguaio voltava como um soco. Mas Moreira não via um escravo. Ele via o homem que, usando o nome de um covarde, liderou o batalhão quando todos os oficiais já haviam batido em retirada. A traição do coronel Custódio de Alencar acabara de encontrar seu primeiro grande obstáculo: a lealdade forjada no sangue das trincheiras.
Antes de revelarmos como este encontro mudou o curso da justiça brasileira, preciso que você tome uma decisão sobre este caso. Se você chegou até aqui, sabe que a história oficial muitas vezes é escrita por mãos sujas de mentiras e privilégios. Dê sua nota de 0 a 10 para este desfecho e se inscreva agora para garantir que vozes como a de Bento nunca mais sejam silenciadas pelo tempo. Bento não fugiria mais. Ele agora marchava em direção à Fazenda Santa Cruz, não como um servo, mas como um comandante reivindicando seu território. O sargento Moreira e outros veteranos que foram contratados para matá-lo agora formavam sua guarda de honra, homens que sabiam quem era o verdadeiro herói. Eles carregavam não apenas armas, mas a prova documental de que o Império havia trocado a honra militar pela conveniência de coronéis influentes. Ao longe, o coronel Custódio viu a pequena tropa se aproximar e sentiu o primeiro tremor de pavor percorrer sua espinha aristocrática. Ele esperava ver o corpo de Bento jogado em uma vala, mas o que via era o seu pior pesadelo, a verdade marchando com botas militares e fardas desbotadas. Custódio gritou pelos seus capatazes, mas percebeu que a autoridade do chicote nada valia contra homens que haviam sobrevivido ao inferno de Curupaiti. Bento não foi para a fazenda. Ele parou na praça central da vila, bem diante do pátio da igreja, onde o coronel costumava exibir seu prestígio dominical. Ele subiu nos degraus de pedra e, com a voz que costumava comandar regimentos, convocou o povo para testemunhar o maior crime de fraude da província. O coronel chegou a cavalo espumando de raiva, acompanhado pelo filho que tremia tanto que mal conseguia segurar as rédeas. "Este homem", gritou Bento, apontando para o herdeiro dos Alencar, "nunca pisou no solo do Paraguai e nunca sentiu o calor de um disparo." A multidão murmurou, e o coronel tentou sacar sua arma, mas foi interrompido pelo cano frio da espingarda de Moreira encostado em sua têmpora. Bento então abriu o documento roubado do Ministério da Guerra, revelando as rasuras grosseiras onde o nome de um escravizado fora substituído. A prova era irrefutável e visual. As datas, os selos e os testemunhos escritos de oficiais de alto escalão que Bento havia coletado nos arquivos secretos. Ele apresentou as cartas do fronte, onde descrevia batalhas que o filho do coronel nem sequer sabia localizar em um mapa. O coronel Custódio de Alencar viu seu castelo de mentiras desmoronar diante do olhar de julgamento de toda a comunidade que ele um dia dominou. A covardia do herdeiro foi o golpe final. Diante do desespero do filho, o coronel percebeu que não havia mais saída jurídica ou política para sua fraude. Bento exigiu não apenas sua liberdade, mas o reconhecimento público de sua patente e de suas condecorações, arrancando a medalha do peito do impostor. A justiça não veio por um tribunal de juízes comprados, mas pela pressão de soldados que se recusaram a trair um de seus irmãos de farda. O escândalo foi tão grande que o comando militar da região não teve outra escolha a não ser prender o coronel por fraude contra o exército imperial. Bento não recebeu uma festa, nem foi carregado nos braços, mas recebeu algo muito mais valioso: um novo registro de nascimento, desta vez com seu próprio nome. A alforria que ele conquistou no campo de batalha foi finalmente ratificada, não como um favor, mas como uma dívida de sangue paga pelo Estado. Bento desapareceu da história oficial logo depois, tornando-se um dos milhares de veteranos negros que o Brasil tentou apagar da memória nacional. O registro oficial continuou dizendo que o soldado 402 desapareceu nas águas do rio Paraguai, uma mentira conveniente para um império que não queria heróis negros. Mas as cicatrizes de quem sobreviveu à fornalha da guerra não puderam ser apagadas pelos borrões de tinta dos cartórios da província. A Fazenda Santa Cruz acabou sendo leiloada para pagar as dívidas e multas geradas pelo escândalo, e a linhagem dos Alencar caiu no esquecimento e na miséria. Bento viveu o resto de seus dias em um quilombo distante, onde ensinou tática e leitura para aqueles que o sistema ainda tentava amarrar na senzala. Ele provou que a inteligência de um homem livre de espírito é a arma mais poderosa contra qualquer nó de marinheiro ou corrente de ferro. A história de Bento é um lembrete de que, sob as camadas de papéis oficiais e glórias fabricadas, existem heróis cujos nomes foram roubados pela ganância.
Ele não foi apenas um soldado. Ele foi o arquivo vivo de uma traição nacional que ainda hoje ecoa nos arquivos mortos do Ministério da Guerra. A liberdade de Bento foi o primeiro tiro de uma guerra maior contra o apagamento de um povo que construiu e defendeu este país. Esta investigação termina aqui, mas as perguntas sobre quantos outros Bentos jazem esquecidos nos arquivos continuam abertas. Justiça, moralidade e inteligência. Bento usou as três para vencer um sistema desenhado para que ele falhasse. Sua nota de 0 a 10 é fundamental para continuarmos trazendo à tona esses segredos proibidos. Inscreva-se e ajude a manter a história viva. O silêncio do passado foi quebrado, e a verdade, embora tardia, encontrou seu caminho para fora das sombras da Fazenda Santa Cruz. A história termina, mas a vigilância contra a opressão deve ser eterna, assim como a memória do soldado que se recusou a ser um fantasma. Até o próximo caso, onde a verdade será a nossa única guia em meio às névoas do tempo.